Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. A banda portuguesa Lavoisier veio ao Salão Brasil apresentar o seu mais recente disco, Viagem a um Reino Maravilhoso. Patrícia Relvas e Roberto Afonso dão voz à poesia de Miguel Torga. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé do marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar, e traiçoeiro o mar. Só nos é concedida esta vida que vivemos. Lavoisier começa em Berlim. Lavoisier disse um dia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e nós achámos que era um conceito ótimo para trazermos para a música. E também começou muito pela música tradicional portuguesa, que foi uma coisa que realmente só lá fora é que nós fomos descobrindo e apercebendo-nos melhor do que era isto. O que era ser um músico português? Se é que isso quer dizer alguma coisa, mas nós às vezes até dizemos que gostamos mais de nos sentir artistas, ou somos mais artistas na música do que propriamente músicos, não é? Esta viagem começa, salvo erro, em dezembro de 2017, quando temos o primeiro contacto com a cooperativa Transa, de Vila Real, em que depois de terem ouvido o álbum É Teu, eles gostaram bastante e desafiaram-nos numa espécie de convite, sim, um desafio, a dizerem-nos o que é que vocês acham de musicar Miguel Torga. E depois logo se vemos se acaba num EP ou se acaba num álbum. Pronto, se correr muito mal acaba já aqui. Acaba logo ali. Vocês nem vêm cá tocar. Mas não, correu bem e conseguimos, e a nossa vontade era mesmo de fazer um álbum e tentar trabalhá-lo. O que aconteceu foi podermos fazer residências artísticas, viagens pelos roteiros torguianos tão bem orientadas pelo João Sequeira, que é o diretor do Espaço Miguel Torga. Antes da gravação do álbum, fomos convidados para fazer um trabalho de comunidade com os alunos do Conservatório de Vila Real. E assim se criou a Orquestra Fantástica do Futuro de Vila Real. Ainda em Berlim lançamos um álbum que era uma reunião das canções que fazíamos, onde tocávamos ao vivo em qualquer sítio que fosse possível apresentar Lavoisier. Mas quando realmente chegamos a Portugal, há uma presença muito importante no nosso trajeto, que é o José Fortes, em que nós, tendo contacto com ele, percebemos que as coisas começavam a ficar um bocadinho mais sérias em termos de gravação, e ainda ecoam as palavras dele. Isto é muito difícil, mas por favor não desistam, continuem a trabalhar e vocês têm que se ouvir. E a luz do sol é aceso a apagar, é nos seus olhos que se vê o céu.
é bastante transversal na literatura. Ele fez prosa, ele fez os romances, ele fez os contos, ele fez poesia, ele fez os diários, ou seja, como é que nós, o que é que vai ser, não é? Como é que nós vamos chegar até ele? Naturalmente sentimos que para não trair nunca a escrita do Torga, teríamos que eventualmente parar na poesia, não é? Esse poeta és tu, mestre da inquietação serena, serena, tu imortal avena. Tentámos também não ouvir muita coisa do que já estava feito de Miguel Torga e tentámos ser o mais ingênuos e genuínos possível na abordagem a ele, ou seja, não limpar os ouvidos. Mas a questão aqui não é representar Torga, mas é perceber onde é que nós conseguimos encontrar o Torga, não é? Exato, Portanto, sim, são sim. as nossas interpretações, claro, e onde é que nós conseguimos encontrar o Torga no nosso trabalho, na nossa música. E Fazer essa homenagem, chamamos-lhe assim, é espetacular, claro, é incrível mesmo, e poder celebrá-lo aqui em Coimbra, a nós diz-nos mesmo muito, sim, é muito e acho que faltava Coimbra porque nós apresentámos o álbum em Vila Real. Sim, que é ao pé de São Martinho de Dante, sim. a terra natal. E então Coimbra nunca foi... Nós passámos por aqui realmente e passámos pela casa, museu, mas estar aqui hoje e poder fazer este concerto em Coimbra, claro que faz todo o sentido. Silêncios vegetais sobre a fronte de quem? Silêncios vegetais sobre a fronte de quem? Tem nojo das carícias do presente. Tem nojo das carícias do presente. Hoje os arnais, hoje os arnais, até que possa alguém ser poeta e ser gente. Até que possa alguém ser poeta e ser gente. Até que possa alguém ser poeta e ser gente. Até que possa alguém ser poeta e ser gente. Até que possa alguém ser poeta e ser gente. Já não, vídeos já não, vídeos já não, que me parecem luzes do luto. Rosas pior que são a burguesia. Das flores do apogeu, do apogeu, do apogeu, do apogeu. Uma Luz no Mar, de Rocha Pato, reúne alguns contos escritos pelo jornalista. 38 anos após a sua morte, Rui Pato encontrou estas histórias e decidiu publicar as narrativas do pai.
Com a apresentação de Abílio Hernández Cardoso, fomos conhecer o livro e recordar algumas histórias de Rocha Pato. Não fazia a mínima ideia que o meu pai escrevia para além do noticiário diário, que o fazia, embora eu o fizesse muito bem, e eu gostava muito, principalmente das pequenas crónicas que ele fazia e quando se dedicava também a alguma investigação sobre um monumento ou outro. Agora, contos, não fazia ideia. Quando o espólio do meu pai passou das mãos da minha mãe, que está ali já muito velhinha, no meio de todas aquelas tralhas, daquelas centenas ou milhares de fotografias, de reportagens, recortes, de tudo que era do meu pai, eu venho a encontrar uma série de manuscritos, alguns já escritos à máquina, outros apenas manuscritos, e em que dizia, e agora fala assim, e agora diz-se assado, e agora entra a música tal, e eu disse, mas são contos. E perguntei à minha mãe, o meu pai escrevia contos. O emissor regional de Coimbra e a TSF de vez em quando pediam-lhe para ele fazer uns contos para ler na noite de Natal, ou ler contos, fazia assim uns contos pequenos, mas ele até nem ligava muito a isso. Ingênuos, simples, mas gostei. Disse, agora o que é que eu faço a isto? E pus no Facebook, e é então que me surge uma senhora da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto a dizer, mas nós tínhamos muita curiosidade em ver isso, porque o seu pai era o nosso sócio número 102 e, portanto, nós até poderíamos ter interesse em fazer a própria edição desses contos. São textos onde há alguma ingenuidade, penso que é um projeto que ele depois não continuou, mas que são muito interessantes pelos temas que são comuns a praticamente todos os contos. Há um muito interessante para mim que é a noite de Natal e está associada a um espírito profundamente cristão que não deixa de ser surpreendente para quem conheceu o Rocha Pato. A figura da mãe central nos temas, a ausência do pai também. Poderá ter a ver com o facto de o pai ter sido preso, o pai de Rocha Pato ter sido preso e, portanto, ter estado também ausente de casa. O tema da solidão, o tema da generosidade e o tema da esperança. Uma luz no mar, o título é sinónimo disso. É a luz que vem salvar dois pilotos que estão perdidos no oceano. Ele chegou a ser o decano dos jornalistas de Coimbra, não é? Praticava aquele jornalismo romântico, não é? A ideia que nós temos do jornalista, do repórter, do homem de cachimbo e de chapéu, que vai a todas. Era um pai espetacular na medida em que foi ele que me meteu na música, foi ele que me obrigou a começar a ler livros. Devo a ele a minha carreira musical com o Zeca Afonso, porque foi o meu pai que descobriu o Zeca Afonso. O Zeca Afonso era um indivíduo que estava ali pela brasileira, que tinha cantado uns fados, mas depois, digamos, a evolução do Zeca para as baladas é ao meu pai que se deve. Se o meu pai não tivesse pegado com a sua determinação, com a sua força no Zeca, creio que hoje não tínhamos Zeca Afonso. Amigo, vai. Aprendi muita coisa com o Rocha Pato. É uma figura que eu fiquei muito ligado e de que continuo a ter muitas saudades depois destes 38 anos depois da morte dele. Action. Nadir Afonso, Cidades e Lugares. É uma exposição que celebra o centenário do artista para visitar no Museu Nacional Machado de Castro até dia 15 de março. Laura Afonso leva-nos numa viagem pela vida e obra do autor.
Machado de Castro quis inserir na sua programação, logo no início do ano, quase como a primeira das atividades destas comemorações do centenário do nascimento de Nadir Afonso, ficou esta vontade de trazer as grandes obras, as melhores, aquelas que consideramos serem as melhores obras e as mais caracterizadoras da obra de Nadir Afonso. E pensámos que, por altura do centenário do nascimento do artista, seria interessante trazer estas grandes obras, sobretudo porque entendemos, e é conhecimento de todos, que as cidades tinham um grande fascínio sobre Nadir. À semelhança de muitos outros artistas, desenvolveu os seus trabalhos sobre diversos temas, mas grande parte deles, e aqueles que de alguma forma são mais identitários na sua carreira, é em torno das cidades e dos lugares. Muitas vezes não é uma vista geral da cidade, mas é algum espaço, uma rua, uma grande avenida, o traçado de uma grande avenida, grandes construções, pontes, torres, enfim. Ele desde sempre pensou ser pintora. A arquitetura surgiu um acaso porque quando se ia matricular nas Belas Artes do Porto, tinha estudos a mais que não eram necessários para pintura, tinha os estudos necessários para entrar em arquitetura. E foi por isso que disseram assim: "Oh, homem, então tem o curso dos liceus e vai para pintura, inscreva-se em arquitetura." E eles diziam muitas vezes: "Eu cobardemente fiz outro requerimento e foi para inscreveu-se em arquitetura", mas, como ele dizia, mas sempre pintou. Não foi pelo facto de ser arquiteto, trabalhar muitos anos na arquitetura, que algum dia deixou de pintar. Pintou sempre. O Nadir dizia que a arquitetura, um arquiteto tem que ter qualidades diferentes de um pintor. O arquiteto, no fundo, faz a gestão de uma equipa, lidera uma equipa, que era capacidades, que eram qualidades que ele não tinha. Ele tinha qualidades, era de que o diálogo fosse somente entre ele e a tela. A teoria é baseada nisso, que qualquer obra de arte, independentemente da época, do local, da escola, do período, todas as obras de arte obedecem a uma matemática intuitiva, que não é dada por equações, é dada pela intuição. E era isso que ele pretendia expressar na obra de arte, porque a obra de arte para Nadir não tem função, é apenas transmitir essa exatidão matemática. A construção, a cidade enquanto construção, os diversos edifícios da cidade, que naturalmente nos surgem por força da sua paixão e da sua grande vocação também de arquiteto. Não é? Portanto, a arquitetura está sempre presente na sua obra, é uma das facetas mais importantes da sua vida e claramente é aquela que reflete, do ponto de vista artístico, do ponto de vista da sua produção, reflete mais a sua essência e aquilo que ele era difícil dissociar, a não ser por questões, eu diria, quase pragmáticas, a sua atividade de pintor e de arquiteto. Todos os trabalhos, todos, sem exceção, começam em pequeninos estudos que poderemos ver aqui alguns. Eram feitos no material que havia por perto, tanto podia ser normalmente um papel, uma caneta, um lápis, feltros, aguarelas, o que é que houvesse. As formas eram definidas,
As cores eram também definidas e eram geometrizadas, porque normalmente esse estudo é feito à mão livre, de maneira que depois vinha a régua, o esquadro, o escantilhão, para a forma geométrica ficar perfeita. E só depois é que passava à tela, portanto era um processo de decantação. E nem todos os guaches passavam à tela. De maneira que, à medida que havia o apuramento da forma e da exatidão e da harmonia. E às vezes fazia um quadro e às vezes só considerava terminado passado 10 ou 20 anos. Devo dizer que Nadir trabalhou até aos últimos momentos. Fisicamente estava debilitado, mas as capacidades intelectuais, essas mantiveram-se até ao último momento. Com certa idade olhava para um trabalho e ele dizia que se houvesse algum erro, que esse erro lhe aparecia. E também dizia muitas vezes que pegava num quadro, tinha lá um pequeno problema que não conseguia resolver no momento, então guardavam. E depois, mais tarde, a solução aparecia-lhe de uma maneira mais precisa, mais imediata. Se não houvesse nada que o incomodava, é porque estava tudo certo. Chegámos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.